Bom, se tratando de gerador de corrente contínua, você tem basicamente dois grandes grupos, tá? Dois grandes grupos. E esses grupos se dividem por quê? Pelo modo de excitação das máquinas, tá? O modelo, né, que eles são configurados. Então, o modelo mais básico dá para fazer até em casa, com material reciclado, coisa desse tipo. Eu ainda tenho um tempo para fazer isso. É o com excitação independente. Esse motorzinho que você faz até exemplo de feira de ciências, né? Na internet você encontra muito. É o tal motor elementar. Por que isso? Porque basicamente ele funciona assim, ó. Eu não vou mostrar aqui o desenho das partes, que eu já tinha visto isso, mas basicamente o que é esse motor com excitação independente? Você tem os enrolamentos, certo? Preso na, a gente chama de sapata polar, que é a estrutura fixa da máquina, tá? Isso aqui tem um formato de uma meia-lua mesmo, tá? E os enrolamentos, um conjunto desse lado e um conjunto do outro, para fazer a sapatinha, né? O que acontece? Esse cara, junto com esse, cria campo magnético. Vou só pegar esse aqui. Cria um campo magnético, como se fosse o norte aqui e o sul aqui. Ó. Então, cria um campo magnético aqui. Passa por dentro. Entendeu? Aí o que vai acontecer? Dentro desse campo magnético, imerso nesse campo magnético, você tem um conjunto de fios aqui. Eu estou representando por essa parte redonda aqui dentro, mas é um conjunto de fios alojados dentro dessa parte rotativa que vai interagir com esse campo magnético da seguinte forma. Essa parte aqui, ó, vou botar aqui em vermelho, essa parte aqui, na verdade, vai rodar. Essa parte aqui roda. Por quê? Essa parte está acoplada aqui ao eixo de um motor diesel, de um turbina eólica, alguma coisa mecânica que faz isso aqui rodar. Tá? Então esse é o ponto de partida. Tem que botar esse troço para rodar. E tem que ter um campo magnético aqui sendo criado. Então, esses dois caras aqui criam o campo magnético, certo? E aí eu preciso de uma alimentação externa. Eu preciso de uma fonte de corrente contínua externa mesmo à máquina, tem nada a ver com a máquina está aqui, né? Você precisa de uma fonte de corrente contínua externa. Para quê, na verdade? Para criar o campo magnético aqui dentro. Senão nada feito, certo? E aí, por que tem que ter campo magnético e esse negócio rodando? É o seguinte, essa é a principal, né? O que rege as máquinas elétricas é a lei de Faraday. Eu não vou repetir aqui a questão do desenho, posição das coisas, mas o que a lei de Faraday diz? Se você tiver um campo magnético, esse cara aqui, e no meio desse campo, né, dentro desse campo, se você tiver fios, bobinas, né, e a bobina, aqui, esses fios aqui, tiver um movimento relativo em relação ao campo, ou seja, tem que ter movimento. Alguma coisa tem que se movimentar. Ou movimento fio, né, ou movimento campo. Tá? Tem que ter movimento relativo. Se você tiver esse movimento relativo, ou de campo magnético, ou das espiras lá dentro desse campo, nos terminais dessas espiras aqui, desse fio, vai aparecer diferença potencial. Sai tensão elétrica. Tá? Esse é o princípio básico de qualquer máquina elétrica. Até um transformador, mas aí é outra conversa, mas até um transformador que é uma máquina totalmente estática, trabalha com o princípio da lei de Faraday. E a bicha parada, a bicha é estática. Mas aí envolve corrente alternada. Outra historinha, que é só corrente contínua. Então o importante é o seguinte, esse negócio que só funciona por conta da lei de Faraday. É a lei de Faraday que rege, o princípio dessa máquina aqui. Então, ou é o movimento do campo magnético, ou é o movimento das espiras. Nesse caso aqui, quem entra em rotação, em movimento,
são as espiras, que eu chamo de armadura. Entendeu? Então ela entra em movimento. E o campo magnético tem o mesmo sentido, né? Só vai daqui para lá, por exemplo. Tá? Então nos terminais aqui sai tensão elétrica. Então, A parte central, no caso, é a armadura. essa parte central aqui é a armadura. E os polos ali, no caso, é o enrolamento. São os enrolamentos. São os enrolamentos. É a mesma coisa que estator? O enrolamento. Seria o estator, né? Que alguns livros chamam de estator mesmo. Tá? Então, aí sai a tensão elétrica desse lado aqui. Ou seja, a tensão que a gente chama de EG, é criada, gerada dentro da armadura. Tá? Beleza? Criada dentro da armadura. O princípio, a lei de Faraday, acontece aqui dentro. Beleza? Então a tensão gerada, né, é lá dentro da armadura, que é o coração da máquina. Bom, outra coisa também é o seguinte, por incrível que pareça, e aí eu até comentei, já falei outras vezes, lá dentro mesmo da armadura, eu gero corrente alternada. É alternada. Só que, pelo fato de você, esse sujeitinho aqui, ó, e a escovinha, esse negócio que é o anel comutador, para que serve o anel comutador? Na verdade, ele converte a tensão alternada gerada lá dentro da armadura em corrente contínua, fora da máquina. Entendeu? Então, não sei se vocês estão vendo eletrônica de outro. Não, né? Ainda não. Não. Mas porque a comparação é com o diodo, que o diodo é um tipo de retificador, né? Que consegue, dependendo da configuração, consegue limitar a corrente alternada, né? Dar uma segurada na corrente alternada e transformar em contínua. Tá tudo binário, hexadecimal, tal. Mas, na verdade, isso aqui é um sistema que faz a conversão de alternado para contínuo. Beleza? Então, o objetivo do anel comutador é esse. Converter o sinal alternado gerado lá dentro da armadura em sinal contínuo na saída da máquina. Então, a corrente vai sendo ser gerada na armadura. Na armadura. Gerador lá na armadura. E precisa de alimentação externa, então, para fazer o campo do... O campo aqui. Criar o norte-sul e aí criar o enrolamento. Precisa de alimentação externa. Isso. Essa máquina é assim, né? Parece um negócio muito sem sentido. Eu precisar de uma tensão contínua para ela gerar contínuo. Mas lembrando que, eu vou dar um exemplo que não é bem o caso aqui, mas eu vou dar um exemplo bem grosseiro. Essa tensão contínua aqui, que eu tenho que alimentar enrolamento, primeiro, pode ser de um valor muito, muito menor do que a tensão contínua que sai aqui. Entendeu? O valor da corrente elétrica que eu alimento essa bobina é infinitamente menor do que a capacidade que a armadura tem de fornecer corrente, entendeu? Parece um transformador? Parece um transformador. Parece em que sentido? Porque não existe. Transformador em corrente contínua não funciona. Você pode pegar um transformador, qualquer transformador, injetar corrente contínua e não sai tensão do outro lado. Porque precisa de... Ele tem que ter um movimento relativo. Entendeu? Então, aqui parece um transformador. Né? Porque você pode ter, por exemplo, dá um chute aqui. A tensão daqui vai ser 12 volts. E aqui eu saí com 200 volts. Entendeu? Bom, tranquilo aí? Só a noção da máquina. Já em relação ao autoexcitado, você divide, né? Você faz uma subdivisão em três. Série, o shunt, que é o composto, é o paralelo, e o compound, que é o composto. Tá? Esses nomes, na verdade, são em função da ligação que você faz entre os enrolamentos com a armadura. Isso aqui é um circuito sério. Isso aqui é um circuito paralelo. Armadura e paralelo com o enrolamento de campo. E esse aqui é o circuito misto, porque a armadura está em paralelo com o enrolamento de campo. E esses dois, né, estão em série com esse enrolamento. Por isso que é misto. E, na verdade, o nome
que eles recebem em função da configuração que eles têm, entendeu? Aí o que vai acontecer? Essas três máquinas, na verdade, funcionam por outro princípio. Outro princípio, que é o seguinte: esse tipo de gerador aqui não tem uma coisa: magnetismo residual. O de lá tem que ter, senão não funciona. Entendeu? Isso significa dizer o quê? Se eu pegar, bota esse gerador para funcionar, beleza. Se eu desligar aqui o circuito, o campo magnético para de funcionar. Aqui não tem mais peça de campo magnético. Por sua vez, ele sai mais tensão aqui. Acabou. Morreu o bicho. Já esse daí não. Existe um princípio dentro da máquina que é chamado magnetismo residual. O que é isso? Para entender sem muito rodeio aqui. O eletricista tem muito costume disso, né? Para facilitar a vida dele. Ele pega uma chave fenda, que é um material ferromagnético, e ele passa um ímã qualquer, ele passa na haste da chave fenda em um único sentido, como se estivesse apontando um lápis. Ele passa. E aí o que vai acontecer? Quando ele para esse processo, a haste da chave fenda fica magnetizada. Então, ela, por um período, ela tem as mesmas propriedades de um ímã. Tá? Então, esse magnetismo ficou na chave. Ele usa para pegar esses parafusinhos no cantinho pensado e tal. Né? Então, na verdade, o que tem nesse processo é o próprio magnetismo residual. Ficou desse processo um certo magnetismo. Certo? Então, as máquinas, quando vem de fábrica, desse tipo, elas já vêm com esse magnetismo residual. Entendeu? Já vem de fábrica. Então, essas máquinas aqui, se elas ficarem anos e anos paradas, sem gerar, né, até que o pessoal brinca, o carro fica parado um tempo para defeito. Aqui também, se essa máquina, se ela ficar muito tempo parada, gradativamente ela vai perdendo o seu magnetismo. Então, quando você precisar ligar o gerador, ela não vai gerar nada, porque ela foi perdendo aos poucos, entendeu? Então é um metal que pegou as propriedades de um ímã e fica ali. Isso, ele fica. Que é o ponto de partida para esses geradores começar a gerar tensão realmente. Para colocar um ímã físico mesmo no lugar de uma roda de campo seria viável, né? Seria porque a máquina teria que ser maior, né? Por que você usa bobina, né, para criar campo magnético? Porque quando você cria essas bobinas aí, que é o eletroímã, você tem a capacidade muito maior de criação de campo magnético, criação de campo, né? A capacidade é muito maior. Então, para as máquinas, quando não despira, né? Não despira, mais campo eu crio, né? Então, as máquinas reais, as máquinas comerciais, elas trabalham com bobinas. Você pode ver que aqueles motorzinhos de carrinho de brinquedo, que são motores de corrente contínua, tem um imãzinho lá dentro. Mas aí é um bichinho pequenininho, né? É outra história. Agora as máquinas maiores não, são todas eletroímã. Então, por isso que elas são chamadas de autoexcitadas, porque ela não precisa mais, não precisa mais de uma fonte externa para criar um campo magnético e excitar a armadura. Não precisa mais não, acabou, ela mesma se vira. Se vira como? Porque na verdade tem um magnetismo residual. E quando acaba, aí não tem como. Aí você tem como voltar com o magnetismo. Tem que dar um tranco nela. Usou dar uma chupeta nela, né? Mas é novamente alimentar as bobinas externamente para criar o campo. Aí criando o campo, ela novamente. A partir do momento que a comunicação funcionar já. Aí já continua esse campo. Então, na verdade, é o seguinte: como é que ela funciona? Tendo magnetismo residual já no corpo dela, né, na estrutura, na carcaça dela. Bota o gerador, a parte mecânica, né, a máquina motriz para rodar. Beleza? Botei para rodar. Depende de qual máquina seja. Botei para rodar. Dentro da carcaça
já tem um pequeno magnetismozinho, certo? Que é o residual. Esse magnetismo vai fazer o quê? Com a armadura rodando, um pouquinho de campo magnético que já tem na máquina já gera uma tensãozinha, certo? Essa tensão pequena que seja, que está gerando, alimenta o próprio circuito do enrolamento de campo. Aí gera um campo um pouquinho maior. Aí esse campo um pouquinho maior induz uma tensão maior na armadura. Aí a tensão que sai na armadura é maior. E aí ela vai gradativamente chegando ao ponto máximo dela. Então, basicamente, por isso que ela é autoexcitada. Ela parte do magnetismo residual para que o processo de geração continue. Esse aqui não. Você tira a fonte de corrente contínua, acabou a máquina. Entendeu? Acabou. A outra não. Aí o que vai acontecer? Aí você tem esses três tipos. Cada um com uma aplicação, né? Cada um na sua. O gerador sério, eu até comentei, a maior aplicação é para máquina de solda. Máquina de solda, né? Tem um modelo de máquina de solda que na verdade é um gerador sério, tá? Pela propriedade de capacidade de fornecimento de corrente elétrica, né? Aonde mais que eu uso gerador sério? Mas aí é motor sério. Acho que a maior característica aí é para a máquina de solda. O shunt, só aproveitando o bala, o shunt, na verdade, a gente usa muito para excitação de geradores, aí sim, de corrente alternada, nas usinas hidrelétricas, termoelétricas, termonucleares, assim por diante. Tá? As usinas mais novas, não sei se vocês vão a Itaipu ou é o pessoal do outro modo. Aqui vai eu. Vai mais 3 daqui. Eu não conheço Itaipu, eu não sei como que é lá, né? A usina de Itaipu. Geralmente, depende da configuração da usina. Eu não me recordo como é que é isso. Não ouvi informação sobre ela. Mas as usinas menores, o que acontece? Elas têm ou acoplado ao eixo da turbina hidráulica, ou mesmo um outro sistema separado, geradores de corrente contínua. Para quê? Gerar tensão contínua, porque eu preciso de uma corrente contínua para injetar nesse cicatriz dessa máquina aqui. Esse B1 e B2 aqui, na verdade, são os terminais que eu entro no corrente contínua dentro do gerador de corrente alternada. Olha o troço maluco. Entendeu? Então, Corrente contínua é pro campo. para o campo. Vou criar campo magnético lá dentro também Não dentro. só com corrente contínua? Só com corrente alternada. Não, porque vai inverter dentro da hora norte-sul, e isso a gente não quer dentro da máquina. Aí o gerador, então, quando ele vai lá, não funciona direito. Ele é usado então como se fosse uma fonte ali, no caso do estação independente. Ele é usado para ter gerando. Isso. Então, gerador de corrente contínua, basicamente utilizado para cicatriz das usinas geradores de eletricidade, independente de qual tipo for, né? Bom, o composto, aí ele é uma união das características das outras duas máquinas, tanto do sério quanto o shunt. A encrenca toda, dá para a gente analisar essas coisas aqui. Confesso que realmente as formas são grandes, mas o que acontece é o seguinte, só para não ficar na decoreba. Que exercício nós fizemos alguns exercícios e tal, para não ficar na decoreba. Olha só, por mais que seja uma forma, mas ela quer dizer alguma coisa para a gente. Veja bem, primeira característica que é o conceito lá da eletricidade 1. O gerador aqui é sério. Sendo sério, se você for analisar as correntes elétricas, na verdade é só uma. Ou seja, a corrente da armadura, a corrente que sai daqui, que nasce daqui, é a mesma que vai passar pelo enrolamento sério, que é a mesma corrente que vai para cá. Entendeu? Então a corrente é uma só. Não tem para onde correr. Bom, e as tensões? Né? Como é que fica as tensões nas máquinas? O que acontece é o seguinte.
até comentei com o pessoal, ó, se isso aqui não existisse, for só isso, esse VA é a tensão de saída do gerador. Sai aqui, ó. Entendeu? Isso aí seria maravilhoso, né? Quando os caras descobrirem esse negócio aqui, apagar esse negócio, o problema está resolvido. Porque, veja bem, tudo que eu gerar na máquina, lá na armadura, eu consigo botar para fora. Aí, 100%, maravilha, show de bola. Ou seja, se na armadura eu gerar 100 volts, sai 100 volts aqui para minha carga. Seria maravilhoso. Só que as máquinas não são perfeitas. A gente tem que entender isso. Elas não são perfeitas. Elas têm perdas. As perdas eu estou computando aonde? Aqui, ó. Estou somando uma queda de tensão, que a gente geralmente simboliza assim, né? Queda de tensão na armadura. Porque, veja, esse RA que eu boto aqui, na verdade, estou simbolizando a resistência dos fios que é construída a armadura. Então a armadura não é perfeita, é fio de cobre, então tem essa resistência. Nós fizemos algumas montagens práticas aqui, nós até vimos. Eu acho que dá 1,5 ohms, eu acho. Beleza. Então, não é perfeito. Então tem essa resistência. Se você tem uma resistência elétrica e por ela passa uma corrente, aí você tem tensão. Você tem uma queda de tensão, é perda, dentro da armadura. Então dentro da armadura você já perdeu isso. Aí no enrolamento sério, também tem uma certa resistência. É bobina? Então tem essa resistência. E também está passando corrente. Tá? Então tem outra perda aqui. No final das contas, o que vai acontecer? Se você arrumar essa fórmula de outra maneira, você fica assim, ó. VA é igual a EG menos RA IA mais RS e S. O que vai acontecer? Imagine o seguinte. Eu quero que venha aqui para minha carga 150 volts. 150 volts. De uma coisa eu tenho certeza. Lá dentro da armadura, eu tenho que gerar muito mais do que 150 volts. Entendeu? Para quê? Para eu perder um pouquinho aqui e para eu perder um pouquinho aqui. Entendeu? Vamos supor, só um exemplo. Eu quero que saia 150 volts aqui. Aí eu perco 10 aqui, perco 10 aqui, 10 volts. Cada coisa dessa. Quanto eu tenho que gerar na minha armadura? 170. Entendeu? Porque eu tenho que gerar 170, vou perder um pouco 10 aqui, vou perder mais 10 lá, no final das contas sai 150. Entendeu? Então a fórmula quer dizer isso. Agora, o que a gente faz é entrar com a opção de valor, mas a fórmula quer dizer isso aí. Então, a história toda é, se a máquina está gerando, por exemplo, 170 volts, e aqui só está saindo aqui 150, é que você perdeu 10 aqui, perdeu 10 aqui. Porque isso aqui, ó, isso aqui, pela lei de Ohm, é isso aqui, ó. Tensão é igual a R vezes I. É por isso que parece R aqui, R aqui. Mas a proporção dos dois vai ser a mesma? Não. Só dei um exemplo só para ilustrar, entendeu? Necessariamente os valores não são iguais. Então, o que tem aqui dentro é a lei de Ohm. Entendeu? As máquinas aqui funcionam tudo com lei de Ohm. Isso aqui é a lei de Ohm pura. Porque é corrente contínua, entendeu? Não tem outro fenômeno envolvido. A não ser a relação tensão, resistência, potência, corrente. É só essa relação. O que eu quero dizer com isso? Que as máquinas alternadas têm impedância, reatância, tem uma função de outras coisas que influenciam no funcionamento da máquina. Aqui não, é só resistência, tensão e corrente. Entendeu? Então, no final das contas, você sempre cai na lei de Ohm em algum momento. Bom, tá tranquilo aí? Mesmo você tem essa forma, você falou que é ruim gravar, mas Essa resistência, então, no caso, você botou ali, é só para representar a resistência
É só uma representação gráfica. Fisicamente não existe. É que no rolamento, por exemplo, você poderia ter botado no caso. Poderia, mas olha o celular aqui, ó. Tá. Os esquemas não mostram essa resistência, porque ela é pequena demais, às vezes, entendeu? Aí Esse RA é resistência que está dentro da armadura. dentro da armadura. Durante o modo ali. Isso. É como se eu estivesse pegando aqui, ó. Só para lembrar, pega um minutinho. Rapidinho pra você. Como se eu estivesse pegando aqui, ó. Eu quero saber a resistência da armadura. Ó, armadura. A armadura é alta. 27 ohms. 6,5 por aí. Entendeu? 12 enrolamentos. É como se eu estivesse pegando um fio qualquer, entendeu? Um fio qualquer, que é onde uma ponta do fio está aqui, aí faz o enrolamento e a outra ponta aqui. Só que está lá dentro. Entendeu? Então, essa é a armadura. Se eu pegar essa máquina de cá, a armadura daqui, aí 26, porque elas são muito parecidas, a potência também é igual. 0,5. Então tem que ver qual a potência dessa máquina aqui. Mas essa aqui é shunt e a de lá é composta. Mais coincidência para ter igual a licença da armadura. 25, 26 agora, entendeu? Então, existe. Só que não existe fisicamente um resistor. Na verdade, são os fios lá dentro, tem uma certa resistência. Beleza? Bom, aí acontece. Eu tenho que levar isso em consideração. Se eu não levar, a conta sai errada. Entendeu? Outra coisa. O RG, que é a tensão gerada, você não consegue medir. Você não tem instrumento para medir diretamente a tensão gerada. Você não consegue, você não tem acesso a isso. Como é que você faz isso? Mediante cálculo, como nós fizemos nos exercícios, na unidade prática. Da seguinte forma: a tensão aqui eu consigo medir. Vou lá com um multímetro na sede do meu gerador e meço. A resistência da armadura eu medi. Então eu jogo aqui. A corrente eu consigo medir. É só botar um amperímetro aqui. Série com a armadura. Medir a corrente. A resistência do enrolamento sério é fácil. Eu chego aqui e meço também. Vou pegar desse que tem enrolamento sério. Chego aqui e meço. Vamos ver. 26 ohms também. Tá variando pra caramba. Tá no 21, 22. Agora dá uma segurada, mexendo do lado. 21, 22 ohms por aí, né? Ou seja, existe também resistência de enrolamento sério. Pego esse valor, anoto, vou para a conta, entendeu? E a corrente de enrolamento sério, porque na verdade é igual a essa corrente cá. Porque está em série. Tem um exemplo de um exercício que eu botei assim: a corrente de carga, eu não me recordo, é de 60 amperes. É um exemplo que era de 60 amperes. Como o enrolamento, a máquina série, seria 60 aqui e 60 aqui. 60 amperes nos dois. Por quê? Porque, na verdade, eles são iguais. Beleza? Bom, a partir daí, é a questão de só jogar os valores dentro da fórmula. Entendeu? Bom, o gerador shunt, ele é até mais fácil. Entendeu? Do sério, porque a fórmula é menor. Bom, primeira coisa, e aqui, pelo amor de Deus, aqui que muita gente cai do cavalo. É aqui que o negócio complica. Aqui que dá para ler para o pessoal ver. O que acontece é o seguinte: olha só. Aí, infelizmente, é fácil decorar mesmo.
Olha só, estou falando de gerador. Gerador, aonde que nasce a corrente? Aqui na armadura. Essa corrente que chega nesse nó aqui e se divide. Então essa corrente aqui tem que ser maior. Tem que ser maior, pelo amor de Deus. Esse xizinho A saída. Ah, aqui é a lâmpadazinha, né? Você usa na tá. lâmpadazinha. Então tem que ser maior. Eu lembro de cabeça que tem um teste que a gente faz, que a corrente. Você está errado aqui. Mas tem uma corrente, pô, a corrente do limão de campo dá 0,17 amperes, 0,18 amperes, negócio assim. Essa aqui dá 0,18, essa aqui dá 0,51 amperes, e essa daqui, na verdade, é o quê? É a soma dessa, que é de carga, e é de campo. Entendeu? Então, sempre, se você está falando de gerador, a corrente maior é a da armadura, porque é aqui que nasce tudo. A corrente vem, sai daqui, chega nesse nó, se divide. Na verdade, o enrolamento e a carga está em Isso. paralelo, no caso. Isso, é porque está tudo no paralelo, né? Está tudo paralelo. Entendeu? Aí veja bem, do jeito que está configurado aqui, desenhado aqui, não tem aquele resistor variável. Então a corrente aqui é sempre a mesma. Beleza? Sempre a mesma, porque o enrolamento é sempre o mesmo. Não vai mudar, não vai alterar nada. O que pode alterar é isso aqui, ó, a carga. Por exemplo, se você tem uma lâmpada, essa corrente é 1. Você tem 10? Coloca duas lâmpadas, a corrente, é claro, que vai aumentar daqui. Eu lembro que esse 0,51 amperes, tá? Porque eu uso uma lâmpadazinha daquela lá de 40 watts, 40, 60, sei lá, 100 volts, 125 volts, não me recordo agora. Aí eu dava a corrente de 0,51. Então, se eu botar duas lâmpadas daquela, aí vai com 1,20. 1,02, né? 1,02, né? É, 1,02. Não perde. Beleza? A do campo que nunca muda. Né? É, no campo, nesse caso aqui, não vai mudar. Aí, qual vai mudar? Se eu aumentar essa aqui é óbvio que aumenta. Porque, na verdade, como você aumentou a quantidade de lâmpada, eu tenho que gerar mais corrente aqui. Você entendeu? Essa aí, né? É, porque estão pedindo mais, né? Aí você jogar mais aqui, aí ela vai aumentar essa corrente e vai aumentar essa. Aí no caso, por exemplo, você jogando bastante lâmpadas ali, vai ter necessidade de aplicar a corrente lá na armadura e Isso. vai pesar o eixo. Vai pesar também, que aí entra aqui nesse conceito aqui, ó. Entendeu? A corrente do campo não volta, Não, a não ser se você vem aqui e coloque um resistor variável, né? Um resistor aí sim, físico mesmo, potenciômetro, que consiga variar essa corrente. É como se fosse como se fosse independente a carga de um do outro. É, o enrolamento aqui é independente da armadura. Porque o enrolamento, nesse caso aqui, não tem a função dele, ele é o campo magnético. Ele vai lá e clica e está resolvido. Portanto, ele nem entra na conta aqui, ó. Não tem perda nele, entendeu? Não existe nada aqui, ó. Pararam para observar isso? Isso que eu falei. O gerador shunt ele é mais simples que o série. Porque no série você tem perda aqui, você tem perda aqui. Por quê? Porque essa corrente também passa por aqui. Mas no seu caso, você pode dizer que não tem perda, porque essa perda da carga todo minimamente desconsiderada? É, também por isso, não, claro que tem a perda. Mas é tão Mas desconsiderado. é desconsiderado, entendeu? E outra coisa, a perda aqui não influencia na armadura, na geração da armadura. Então, por isso que não entra. É, por isso que não entra. Não entra na conta. Aí como é que fica a conta? Igual ou parecido com a de lá. Só que uma parcela aqui, uma perda, não existe.
Então, veja a história. Ó. Se você joga isso aqui, seria ideal, seria maravilhoso. Se eu não conseguir isso, Vai ficar rico. E os caras, bom, estão caminhando. Mas tem a perda. Se você desconsidera isso aqui, que isso aqui não vai entrar na sua brincadeira, a única perda que você tem é na própria armadura. Então entra aqui, ó, o som com RA e A. Entendeu? Que é a queda de tensão na armadura. Soma. Porque o que está dentro do parênteses é a multiplicação, que é a lei de Ohm, né? Isso aqui é a própria lei de Ohm. É vezes I. Então está aqui dentro. Mas aí você soma o quê? Com a tensão que sai aqui. Então, por exemplo, é a mesma história. Se aqui está saindo 150 volts, é porque com certeza lá dentro da armadura ela está gerando mais que 150. Entendeu? Para compensar a perdazinha e sair alguma coisa. Por isso que você disse que a tensão gerada é maior do que a... Tem que ser maior para compensar. Porque aí ela, para você descobrir, você tem que somar a resistência armadura com a corrente. seria uma coisa, né? Seria ali no VA igual a G menos Isso. Que é o que gera e o que perde. Isso. Aí muitas vezes, o cara muitas vezes sabe, decorou aquela desgraça, aquela forma, né? Decorou esse negócio. Beleza, aí tudo bem, decorou. Às vezes o erro de operação básica, uma operação qualquer aqui, dá um resultado super maluco. Mas o cara muitas vezes, por não ter esse discernimento, essa facilidade de entender os conceitos, são um resultado maluco lá, ele não quer nem saber se está certo, se não está, se ele acha que aquele negócio está meio esquisito, entendeu? Em que sentido? Vamos supor, a tensão aqui, vamos um exemplo bem maluco, a tensão aqui, que sai 150, aí ele vai fazer as contas malucas dele, achou 100 na tensão gerada. Está errado, mano. Alguma coisa ele errou. Ele errou algum troço. Ele subtraiu aqui, fez alguma desgraça. Mas está errado, entendeu? Isso que eu quero chamar a atenção de vocês. A maldade, a malícia, que muitas vezes, como o cara muitas vezes está preocupado só pegar os números, jogar na fórmula e sair o resultado, mas ele nem sabe nem se aquele resultado que ele fez, se aquilo está certo, se não está, ele sabe de uma forma, entendeu? Mas ele para analisar, para aí, pô. O senhor falou que essa corrente aqui é maior. Beleza. Então, se eu somar essa com essa, Professor, tem que dar no teste eu fiquei com uma dúvida de qual das formas de corrente utilizar. Aham. Aí eu sabia que o fluid era fixo. Eu tirei uma corrente de valor 7 no doce, como sabe o que eu utilizar. Então, é o exemplo máquina do lado. Então eu pensei, poxa, se eu tenho uma 7 e uma 5, se a 7 for do lado de lá, eu teria que ter um valor negativo. Corrente não pode ser negativa. Então a 7 só pode ser um resultado, 5 mais 2, eu fico fixo resultado. Então, porque o 0,2 é isso que eu estou falando, é o exemplo que a gente tem aqui. O 0,2 é do envolvimento de campo. 0,51 é da carga, então eu fico uma lâmpada. E aí, se eu somar as duas, dá 0,7 alguma coisa. Tinha isso no teste lá e É. eu experimentei. É isso mesmo. Pegadinha barata. Entendeu? Bom, e o gerador composto, se você observar as formas, cai na mesma situação. Só que tem um pequeno detalhe. Como o circuito é misto, volto a dizer, essa corrente aqui é a maior, é da armadura. Até aí tudo bem. A de campo, ela não se altera, a não ser que você coloque o estrato também, coisa parecida. Aí o que vai acontecer aqui, ó? Aqui, ó, no envolvimento série, a corrente do envolvimento série é igual a da carga. Então, pode ser qualquer uma das coisas aqui, ou corrente série ou corrente de carga, a mesma coisa. Entendeu? Mesma coisa. Vamos jogar. Beleza? Aqui, ó. Corrente da armadura. Chegou nesse ponto. Vai uma parte para cá e outra parte para cá. O que eu quero dizer é que quando essa corrente passa do lado de cá, uma parcela da corrente da armadura,
a gente pode chamar das duas coisas, né? Ou enrolamento sério, ou enrolamento da carga, né? Perdão, corrente da carga, que é a mesma coisa. Tá? Bom, a fórmula de tensão gerada do enrolamento gerador composto é a mesma do sério, é a mesma coisa. Poxa, mas o gerador é diferente, mas por que a fórmula é a mesma? Pelo seguinte, ó. Como você esquece, na hora da conta aqui, você esquece o enrolamento shunt, você esquece isso daqui, o que sobra para você aqui é justamente a mesma coisa que sobra lá. O VA, o que sai aqui, aí começam as perdas. RA e A, que está aqui, e a perda do enrolamento sério, que está perda aqui. Entendeu? Porque como o enrolamento de campo, que é o shunt, né? Ele não influencia na conta aqui, então nem aparece. Entendeu? Por isso que a fórmula de lado séria é igual ao composto. Então, por mais que você tenha três fórmulas, né, duas são iguais, né? Duas gerações são iguais. Bom, e outro conceito também ligado a gerador está aqui, né? Que é o fato da regulação de tensão. Isso aqui é simplesmente um parâmetro, um valor, para você saber o quanto percentualmente você tem de diferença de tensão do gerador com carga e do gerador sem carga. Por quê? Se esse valor percentual for muito alto, é porque a regulação do gerador é ruim. O que eu estou querendo dizer com isso? Poxa, como você... Imagine, então, um exemplo de carro, né, que é uma coisa mais próxima, né? Preste mais atenção essas coisas. Vamos imaginar um carro 1.0, você mete álcool e liga o ar-condicionado no canto. Quer dizer, uma coisa é ele rodar sem ar-condicionado, né, com gasolina. Então ele tem um rendimento alto. Agora você mete álcool e mete e ar-condicionado, ele vai, a potência dele cai. Então se você tentar fazer essa continha, o quanto ele desenvolve sem ar, sem carga, e quanto ele desenvolve com carga, quer dizer, com ar-condicionado ligado, você vai ver que é uma diferença muito grande. A regulação, quer dizer, é ruim, né? Você logo sente, você percebe isso. Agora pega um carro 2.0, um bichão desses aí, essas raivas da vida aí, bota sem ar, bota com ar. Você não percebe nada. Eu acho que é 3.5. Entendeu? Já bebe pra caramba. Ah, sim. Depois você me fala. Quem tem Hilux pode testar, né? Ostentação. Você fala a sua versão, porque às vezes, né? Pode ser igual a minha. Né? Essa tensão ali, VA, é a mesma daqui da fórmula de qualquer um usar no gerador? Qual aqui? Essas tensões aqui, na verdade, são tensões de saída do gerador. Essas tensões aqui, aí, agora, para esse tipo de coisa aqui, esquece da tensão gerada. O que a gente vê aqui? É a saída do gerador. Tem um exemplo que nós fizemos, a montagem lá, e se eu não estou enganado, Então não tem nada a ver com isso aqui. aí já não passa. Esse VA é outra coisa. É V0. Não, esse V0 É V0? É V0. Ah, tá. É o V0 sem carga. Eu pensei que era Mas o. Mas no caso, esse a V0 tá falando. sai do gerador. É o que sai. É outro nome que ele dá a esse VA aqui. Entendeu? Que agora não entra mais nessa conta. O que te interessa pra cá? Nessa forma aqui? Não é o que está sendo gerado lá dentro, você não está nem se lixando com esse negócio. Entendeu? O que você está observando aqui é o seguinte: o que está saindo de tensão. Aí o que você vai perceber? Nós fizemos esse testezinho lá. Você bota o gerador para funcionar. Isso é claro com qualquer gerador, não é só com. Pode continuar. Qualquer gerador vai acontecer isso. Você pega, bota ele para gerar. Aí a vazio, que é o V0, sem carga.
Ele está soltinho, né? Aí você vai perceber, no nosso exemplo aqui, ele gera 120 volts. Oh, show de bola, beleza, bonito. Quando você liga a lâmpada, ele tem potência baixa, né? Então quando você liga a lâmpada, a tensão cai. Aí cai para quanto? 109 volts, se não estou enganado. Foi aqui também caiu a rotação. Aí cai a rotação, coitadinho, porque pesa o eixo dele. Entendeu? Esse fato de você aumentar essa corrente aqui, ó, é isso que você fez. Você aumentou essa corrente aqui, porque o nosso gerador é composto, né? Você aumentou essa corrente aqui, porque você botou mais lâmpada, ou se não botou uma lâmpada. Aqui, ó. Observem só para vocês entenderem esse negócio aqui. Observe só, se você tivesse esse gerador funcionando, sem ligar nada nele, beleza? Sem ligar nada, o que você teria aqui em termos de tensão, sem ligar nada? Vamos imaginar que saia 120 volts. Olha só o que vai acontecer. As coisas estão tudo amarradas uma com a outra, né? Olha o que vai acontecer. Tem corrente de carga aqui? Não tem nada ligado nos terminais do meu gerador. Então essa corrente não existe. Show? Então, não tem essa perda aqui. Já não tem essa. Essa já não tem. Ele é vazio, certo? É vazio. Já não tem essa. Então, beleza. Eu só boto um voltímetrozinho aqui para medir a tensão, né? Já não tem essa. A única perda que você tem é na própria armadura. Um pouquinho, entendeu? Show? Aí o que acontece? Então, tensão sem carga. No momento seguinte, você pega, vai ligar uma lâmpada aqui, ó. Liga uma lâmpada.